Olá, que tal? Pessoal, hoje eu tenho uma dica que vai transformar completamente o espanhol de vocês. Vem comigo! Pessoal, tem uma coisa que é muito interessante quando você começa a estudar espanhol, que é conhecer o sistema vocálico da língua. Por quê? Porque o sistema vocálico do espanhol é um dos sistemas vocálicos mais simples de todas as línguas. É incrível que a gente tenha 5 vogais no espanhol. Tá, como assim, professor? 5 vogais. Toda língua tem 5 vogais. Tudo bem, a gente tem 5 formas que são comuns a praticamente todas as línguas, mas existem milhares de maneiras diferentes de se pronunciar vogal. Vou dar um exemplo para vocês. Em português, por exemplo, a gente tem 15, pelo menos 15, se eu não estou enganado ali redondinho no número, mas a gente tem pelo menos 15 formas de pronunciar uma vogal. A gente tem um E, a gente tem um E, a gente tem um I, assim, mais nasalizado, feito com o nariz, e a gente tem várias nasalizações dentro do português. E o falante do espanhol, primeiramente, ele não tem essas nasalizações, ele não abre vogal, então não é E, não é O, em espanhol vai ser sempre I e vai ser sempre O. Tá? Então as vogais em espanhol, elas são muito simples, porque a vogal é exatamente o que vocês estão vendo. Tá, César, mas o que isso transforma o meu espanhol? Vou dar um exemplo para vocês. O cara estuda 3 anos de espanhol, chega lá na Argentina, vou praticar agora. Olá, que tal? Mi nombre es... Ah, brasileño, que bien, brasileño. Puxa vida, 3 anos jogados fora, porque eu falo um e lá o falante do espanhol sinaliza, ó, é um som que não é do espanhol, e então esse falante não é espanhol. Ou seja, não vem de nenhum país hispanohablante. Então é muito importante, as vogais, como a gente viu naquele vídeo das vogais e consoantes, elas é que dão o tom da língua. Então se vocês pronunciam uma vogal como E ou como O, se vê na cara que vocês não são falantes do espanhol. Então vamos praticar isso. Por exemplo, e não importa se a palavra tem acento, a gente tem uma palavra como época em português, época, em espanhol vai ser época. A gente tem semestre, em espanhol vai ser semestre. A gente tem em português bicicleta, em espanhol vai ser bicicleta. 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 Então vejam só, não importa se tem um acento ou não, esse E vai ser sempre fechadinho. A mesma coisa acontece com O. A gente tem ópera em português, em espanhol a gente vai ter ópera. A gente tem hora e vai ter hora. A gente tem forma e vai ter forma. Então olhem só que bacana essa dicasinha de vogal, porque vai ter muita vogal. Vocês vão falar muito. E se a gente começa a se policiar, a fechar sempre as vogais, o espanhol de vocês vai dar água para o vinho. Você tem várias brincadeiras e sacanagens que vocês podem fazer com um espanhol. Por exemplo, eles não conseguem abrir vogal, não conseguem fazer E. Eles não fazem nasalização. Então, por exemplo, João, se vocês pedirem para um espanhol falar João, ele vai falar Juan, Juan, ele vai fazer qualquer coisa, mas ele não consegue, ele não aprendeu quando ele era piazito a fazer esse som nasal. Então, se vocês querem sacanear alguém que fala espanhol, peçam para ele dizer, fala João pé de feijão, ele vai falar João pé de feijão. Então, essa é uma sacanagem. O cara vive 30 anos no Brasil, o argentino vive 30 anos no Brasil, ele começa a falar, a gente já sabe que é argentino, que é uruguaio, porque justamente como tem um sistema vocálico muito simples, extremamente simples, eles têm muita dificuldade de não ter sotaque. Essa é uma das razões, por exemplo, também, um mexicano falando inglês, você sabe que tem muito marcado o sotaque. Tu vai falar um falante do espanhol que vai falar português, é muito marcado. Isso se dá pelo sistema vocálico. Tudo isso é para agrandar essa dica que eu estou dando para vocês.
Conhecer o sistema vocálico de uma língua e conhecer assim numa dica de 5, 6 minutos um sistema vocálico inteiro de uma língua é uma das razões que fazem com que a gente aprenda espanhol muito rápido. É muito rápido, muito bom e muito fácil aprender espanhol. Justamente uma das razões é em relação ao sistema vocálico. E para finalizar esse vídeo, que eu estou me passando aqui, tá vendo? Se tem uma lenda que na Guerra do Paraguai, para saber se o cara era Paraguai, argentino, brasileiro, se colocava ele na frente da vala e pedia para ele dizer: cair no poço não posso, ó, poço posso. E daí o cara ia lá e falava: cair no poço não posso. E o vazio do existir. Ou seja, não consegue fazer essa abertura vocálica porque é algo que a gente não aprende de criancinha. E se não aprende de criancinha, vai ser bastante difícil a gente aprender depois. Tá legal? Então, pessoal, nada de mi nombre es, nada de bicicleta, nada de semestre. Vamos aprender a fazer certinho essas vogais. Beijos. Pera, esqueci uma coisa. Não esqueçam de dar o like do canal. Se vocês gostaram do vídeo, dá o like. Sabem como se diz like em espanhol? Vai ser o me gusta. E quando no Facebook tinha aquele, eu não me lembro como é que era aquilo do dislike do Facebook, mas tinha um nome em português. Em espanhol vai ser o já não me gusta. Então é o me gusta. Dá um me gusta lá no videozinho que a gente vai ficar bem feliz. Beijos! Que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir.